E o interessante é que a gente vê logo essa questão do tamanho, né? Gigante, grande, longe. Mas eu acho essa foto fantástica, que é uma foto de um neurônio no nosso cérebro e uma foto, uma ilustração de um conglomerado de galáxias, ou seja, o nosso universo. Então a gente vai ver que existe um universo grandão e um universo pequenininho. Mas isso a gente vai ver depois, que é justamente a teoria da boneca russa. Que é aquela coisa, você vai abrir uma boneca, sai outra boneca menor. O tamanho mudou, mas continua sendo a mesma boneca. Diminui outra boneca, boneca, infinitas bonecas. Então a escala muda, mas a unidade é uma boneca. Vocês vão entender mais para frente. E aí o grande Tesla, um sábio, um gênio da humanidade, que infelizmente o nosso capitalismo cruel, né, fez desse homem um dos maiores gênios que já passou aqui nesse planeta, ser praticamente esquecido e pouco citado nos livros, né, didáticos. E ele nos faz pensar em conhecer o universo não só com aquela ideia de tamanho, mas com a ideia de energia, de frequência e vibração. Então isso abre a nossa mente para enxergar as coisas infinitas, não só em tamanho, mas infinito em tempo, infinito em vibrações de energia, dimensões, etc. Veja que a gente está falando só ainda do que a gente está enxergando, né? Multiverso fractal. Em breve a gente vai fazer o resumão do Nassim, desse grande mestre, e a gente vai poder abordar com um pouco mais de tempo sobre a ideia de universo, a ideia do conhecimento, da informação aí disponível para a gente, de uma maneira bem didática. A gente vai tentar fazer um resumão mais para cativar vocês assistirem a palestra que tem dele, que são 46 vídeos de 10 minutinhos cada. E a gente vai tentar sintetizar um resumão em poucos vídeos, mas é a próxima etapa, tá? E continuando o início, agora vamos para aquela discussão de bêbado. Quem veio primeiro, o ovo, a galinha? Quem criou o universo? Primeiro, a religião, a gente sabe que ela é totalmente política, imersa em cultura. Por que imersa em cultura? E por que limitante e discriminatória? Eu pergunto a alguns amigos, grandes amigos, bem religiosos, eu pergunto, se você tivesse nascido na China, você ia ter a sua religião? Qual a probabilidade disso? Quase zero. Então, eu vou ter que usar a teoria do caos para dizer assim, poxa, você está certo porque você sem querer nasceu ali. Então, a gente, sabe, é bem complicado. A gente vê que a religião está completamente envolta em cultura. E a ciência, ela estuda o ambiente, estuda a dinâmica do equilíbrio, mas o que é o equilíbrio da vida? É somente razão? Razão por razão que a gente conhece? Ser racional? Frio e calculista? A gente vai ver que não. Grandes figuras, Spock e Kirk, do Star Trek, Jornada das Estrelas, onde Spock, né, o Saudações Vulcano, ele é bem famoso por ser bem racional, bem calculista e não ter nenhum tipo de emoção. Mas eles, vocês assistindo os filmes, os episódios, eles ambos chegam à conclusão de que um precisa do outro, ou seja, essa é a coisa de que tem muita gente que coloca duas fotos, duas setas, razão para um lado, fé para o outro. Isso é um absurdo. Isso, infelizmente, a ideia é bem divulgada, mas é um absurdo. E fé e razão, elas têm que andar juntas. Sua fé tem que ser racionalizada. Não pode ser uma fé cega. Você não tem que acreditar em nada, como a gente falou nas considerações. Você tem que ter uma fé lógica. E eu tiraria até essas palavras fé e razão, que já estão um pouco pejorativas, e colocaria intuição e conhecimento. Tá? Agora, o que seria essa intuição? Conhecimento a gente sabe o que é o saber, mas intuição, o que é? A gente vai ver, principalmente no resumando Nassim e nos próximos vídeos falando de quem nós somos, que nós trazemos do universo informações de dentro para fora. Do mesmo modo que a gente absorve, um exemplo desse vídeo, vocês estão absorvendo informação, vocês também emanam informação ao universo. E essa emanação vem pelo seu canal intuitivo. E isso vem de experiências lá de trás, depois a gente vai falar sobre isso. E a intuição e o conhecimento, vamos dizer assim, a razão, elas entram em equilíbrio, formam esse ciclo de dentro para fora, de fora para dentro,
formando, quem sabe, o toro do conhecimento que a gente vai ver depois. Então, o segredo é, tenham os dois para estar em equilíbrio. Não adianta o cara ser um Spock e não ter emoção, tá? E também, se você for um Kirk sem conhecimento nenhum, você não vai conseguir comandar a sua espaçonave. Agora, qual é o problema da religião hoje? E qual é o problema desses cientistas aí hoje? Orgulho. Gente, orgulho é o mal de tudo. Tudo que você fala no planeta, tudo tá ruim. É o danado do orgulho que está estragando tudo. Olha o estrago que o orgulho faz na ciência. A ciência se torna arrogante. Por que arrogante? Para ela não existe nada. Tudo não existe. A não ser que ela comprove. Eu te pergunto, se o cara não tem criatividade, se o cara for ficar esperando só o quê? Por uma casualidade para descobrir as coisas, ele não vai descobrir nada. Se ele já acha que não existe. Então fica bem difícil. E outra, você não pode menosprezar a sua criatividade, sua inspiração, sua fé, sua intuição, porque ele é o guia, ela vai te mostrar, poxa, tive uma ideia, né, tem um sentimento de que ali tem algo. Vamos ver se tem? Usa a ciência. Vai lá e observa, poxa, não tem, já descobri que aquilo não existe, já posso divulgar, não é uma coisa errada. E qual é o problema do orgulho na religião? É colocar tudo em torno do seu próprio pensamento, da sua própria ideia. É ser egoísta, mentalmente falando. Então tudo é ao redor da nossa imagem, somos especiais, tudo gira ao nosso redor. Então assim, fala de religião, fala daqui, do agora, de nós, da nossa rotina, desse planeta, tá? Vamos universalizar, nossa proposta é essa, um pouco mais. Então quando a gente fala um exemplo de vida inteligente fora do planeta, já entra em choque. Porque já fala, não, Deus criou a nossa imagem e semelhança. O quê? Braço, perna, 2 olhos? Os anjos tinham asa. A gente nem asa tem, né? Pela ideia deles. Então é difícil universalizar com conceitos muito fechados, limitados, cheios de mistérios. E muita gente pode estar até me assistindo agora e já está ficando com raiva. Pô, o cara está debochando, o cara está falando isso, está falando... Não, muito pelo contrário, eu respeito o que você pensa. Mas eu estou questionando. E isso é que você deveria fazer para você mesmo e fazer no seu ambiente religioso. A gente tem que ser humilde. O cientista tem que ser humilde em dizer, poxa, não faço ideia, né? Vamos descobrir. O religioso também tem que dizer, não faço ideia, vamos descobrir juntos. Vamos utilizar a ciência e a ciência, poxa, o que a intuição está apontando? Vamos buscar. Tá? Então essa briga de religião e ciência, isso não existe, porque a religião não é o caminho para Deus. E a ciência não é ateia.